Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre força e torque em correntes. Então, a gente vai considerar primeiramente a força agindo sobre uma corrente passando por um fio reto, ok? Passando por um segmento de um fio reto. Então, temos a seguinte situação. Aqui está o segmento de fio reto. Esse fio vai ter uma corrente. Vamos chamar essa corrente aqui de I. Digamos que a corrente está indo para o sentido aqui para a direita, ok? Então, tem uma corrente passando por esse segmento de fio. Este fio tem comprimento total L. E este fio vai ser colocado, né, em uma região com um campo magnético uniforme. Isso significa que o campo magnético ele vai ter uma direção e o sentido constantes. Ok? Então, eu vou colocar aqui um campo magnético saindo do plano da tela. Então, o campo magnético eu vou indicar pela cor rosa e ele vai estar saindo. Eu vou indicar aqui para o campo magnético com pontos aqui. Então, toda essa região em que a minha corrente está localizada, existe aí um campo magnético. E ele é uniforme. Então, aqui tem a situação aqui do campo magnético saindo do plano da tela. Eu tenho o meu segmento de fio reto com uma corrente percorrendo esse fio na direção aqui, para a direita, ok? E a gente precisa se perguntar, né? O que acontece com esse fio? Ele vai sofrer alguma força devido à presença desse campo magnético? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa lembrar, né, desta expressão aqui geral aqui para forças magnéticas sobre cargas em movimento. Então, a força de Lorentz é dada por isso aqui. Ó. Eu tenho Q vezes Z mais V vetor B, onde B é um campo magnético. Então, essa equação significa o seguinte, se eu tiver uma carga em movimento, eu vou ter a ação de uma força magnética na presença de um campo magnético. Né? Aqui no nosso caso, as cargas estão em movimento aqui para a direita, né? As cargas positivas estão indo aqui para a direita. Então, como essas cargas estão se movimentando para a direita e o campo magnético está saindo do plano da tela, eu vou ter uma ação de uma força, né, no sentido perpendicular a essas duas direções, por causa deste produto vetorial aqui. Ok? Então, dado uma corrente I e um segmento de fio reto com tamanho L, a força agindo sobre o fio reto vai ser igual a corrente vezes o vetor comprimento do fio. Esse vetor aqui vai ser o comprimento do fio multiplicado pela direção do fio, ok? Produto vetorial com B. Então, notem a similaridade aqui dessas duas expressões, né? Da força magnética, Q, V vetor B, e a força em um segmento de fio reto, carregando uma corrente. Tá? Então, L, né? Só frisando bem, o L vai ser um vetor na direção do fio e com comprimento, né, do segmento do fio. Então, para ficar bem claro aqui essa expressão, a gente vai fazer um exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho um fio, digamos, de 30 centímetros. Ele está conduzindo uma corrente de 20 miliamperes. E a corrente está orientada nessa direção mostrada nessa figura mesmo. Tá? A corrente está indo para a direita, aqui, e o campo magnético está saindo da tela. Então, qual será a força? Né? A magnitude e a direção da força nesse caso.
Então aqui é muito conveniente a gente definir, né, um sistema de coordenadas adequado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu sistema de coordenadas desta maneira aqui, ó. A direção x vai ser esta aqui, para a direita. Eu vou colocar a minha direção y para cima, positivo. E o meu eixo z vai ser positivo saindo do plano da tela. Ok? Então, utilizando esse sistema de coordenadas aqui, eu tenho o fio na horizontal, então ele vai ter direção x, e minha corrente vai estar aqui para a direita, então o meu vetor L vai ser um vetor x positivo com um comprimento L, que é o comprimento do segmento do fio que eu estou analisando. Então aqui eu tenho que o vetor L vai ser este aqui, ó. Vai ser igual a 0,3 na direção y metros. O campo B, ele é uniforme, vamos dar um valor para o campo B. Vamos supor aí um campo B de 1 Tesla. Então eu tenho 1 na direção Z, direção K, Tesla. Então a força vai ser a corrente, 20 mA, vezes o vetor que indica o segmento de reta do fio que está conduzindo uma corrente. Então vai ser aqui 0,3 na direção y, produto vetorial com o campo magnético B. Então aqui eu tenho 1 Tesla na direção K. Então aqui a gente tem a parte escalar aqui, 0,02 vezes 0,3 vai dar 0,006. Eu vou fazer esse produto vetorial I com K. Então, I vetor K vai dar menos J. E, portanto, a gente tem a nossa força igual a 0,006 na direção J, newtons. Ou seja, a força agindo sobre esse segmento de fio conduzindo uma corrente I de 20 mA vai ser igual a 0,006 newtons para baixo aqui. Então, na direção J negativo. Ok? Bom, vamos continuar aí no caso, na condição de campo magnético uniforme. E agora vamos colocar aí um formato livre para essa corrente aqui. Então, o módulo da corrente vai permanecer constante, o campo magnético também vai ser uniforme, porém a gente vai querer calcular agora a força agindo sobre um fio com um formato arbitrário, ok? Então, quando o fio tem um formato arbitrário, eu tenho o seguinte, que a força vai ser igual a integral da corrente vezes o vetor 10, que indica o comprimento infinitesimal do fio, produto vetorial com B. Então, dependendo aqui do formato, eu vou modificar aqui o meu integrando e vou modificar também os limites de integração. Então, para um trecho, um fio deste formato aqui, genérico, partindo de um ponto A até um ponto B, eu tenho os limites de integração aqui de A a B. A corrente vai seguir, por exemplo, nesta direção aqui. E eu vou, no fundo, fazer uma integral de linha aqui. Essa integral I ds aqui é, no fundo, uma integral de linha. Tá? Eu vou fazer essa integral e vou fazer o produto vetorial com B aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer o cálculo aqui da força
exercida por um campo magnético sobre uma chamada espira circular, né? Então, o que é essa espira circular aí? Então, vou pegar aqui, vou desenhar o meu fio com formato circular. Aqui está meu fio de formato circular. Eu vou acionar um campo magnético constante aqui, saindo do plano da tela. Então, vou copiar esse campo aqui. Vou pegar esse fio aqui, vou dividir em pequenos pedaços. Então, vamos pegar aqui um trecho do meu fio conduzindo corrente. Isso aqui vai ser o meu DS. E eu tenho que fazer a integração desse circuito aqui, desse pequeno circuito aqui, dessa espira de corrente, né? E fazendo o produto vetorial com o campo magnético B. Então, como é que vai funcionar isso? Eu tenho que primeiro definir a minha força infinitesimal, então vou fazer bem passo a passo aqui, né? O meu DF vai ser igual à corrente passando por essa espira. O elemento infinitesimal de comprimento do meu fio condutor, produto vetorial com B. Bom, minha corrente ela é constante, é um escalar, vou deixar para fora. Meu ds, esse elemento infinitesimal de comprimento aqui, para esta geometria de corrente, de fio, bom, o fio ele é circular, então vou utilizar coordenadas polares para a gente poder fazer essa integração. Então, o elemento de comprimento desse fio aqui, eu posso definir como sendo R, que é o raio dessa espira, vezes dθ, que é a coordenada angular de coordenadas polares, na direção θ chapéu. Ok? Vou fazer aqui o produto vetorial com B, e B está na direção Z, né? Então, vamos colocar aqui B na direção Z, direção K. Para eu determinar a força total, eu tenho que fazer a integração em toda a minha espira aqui circular. Então, eu vou ter o seguinte. Eu tenho I, R, vou colocar minhas constantes para fora. R é o raio aqui desse círculo. Integral. Vou fazer o circuito completo aqui. Então, a integral vai ser de 0 a 2π de dθ multiplicado por esse produto vetorial aqui, dθ chapéu vetor bk. Bom, e a gente descobre um negócio interessante, né? Porque quando a gente faz essa integral aqui do caminho completo aqui desse fio conduzindo a eletricidade, ele parte de um ponto e chega no mesmo ponto, né? Então, se você integrar aqui, dθ vai dar θ, né? Θ 0 menos 2π, é o mesmo ponto. Eu vou ter 0 nessa integral aqui. E eu tenho o resultado aqui 0. Né? Então, a força aí, no caso, vai ser 0. Pessoal, esse resultado é bem geral, ok? Então, toda vez que a gente encontrar uma espira fechada, a gente vai ter aí a força sobre uma espira de corrente fechada, na presença de um campo magnético uniforme, a força sobre ela vai ser 0, tá? Independente do formato. Então, eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer uma espira de corrente aqui utilizando esse fio aqui. Então, aqui eu vou representar essa espira, né, como ela tem um formato meio retangular, ok? Então, ela parte de um ponto aqui do circuito, digamos, vai fazer o caminho aqui no formato retangular e ela vai fechar, né? Só que notem que aqui
Evidentemente, para a gente passar uma corrente nessa espira aqui, a gente não pode fechar, né, simplesmente. Né? A gente tem que ligar em uma fonte de corrente isso aqui. As espiras de corrente, elas só vão fazer o formato de uma figura fechada apenas. Elas não são efetivamente fechadas. Se eu quiser uma espira circular, posso fazer de dois jeitos. Né? Eu posso pegar aqui, por exemplo. Eu posso fazer assim. Né? Fiz uma espira circular. Ok? Aqui eu posso ligar esses dois terminais numa fonte de tensão para formar aqui para eu ter a corrente. Ou eu posso fazer uma espira desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho também uma espira circular. Ok? Então não se engane nessas figuras que a gente faz para resolver os problemas. É claro que o fio vai ter que sair para algum lugar aí, né? Para a gente poder passar corrente nele, né? Ok? Este é um resultado bastante geral. Tá? Então, eu vou até escrever aqui, né? Bom, não podemos dizer o mesmo sobre o torque. Né? Se a gente tem o meu elemento infinitesimal aqui de força sobre uma espira igual a I ds vetor B, né? O torque, lembrando lá da física 1, né? O torque, também chamado de momento de força, ele é dado por R vetor F. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa espira circular e definir o centro da espira como sendo a origem do sistema, eu vou ter o seguinte. Se eu quiser calcular o elemento infinitesimal de torque, então D tal, vai ser R vetor df, ok? E isso é igual a... Posso fazer o seguinte, vou colocar o I aqui para fora. Vou colocar esse produto vetorial aqui, R vetor ds, produto vetorial com B. Este produto vetorial, que é justamente o elemento de área, né, multiplicado pelo vetor normal à superfície da área da espira. Então, se a gente fizer a integração, integral de d tal, eu vou ter o torque aplicado na espira, e isso vai me dar igual a I integral de dA n vetor B. Isso eu posso escrever, né, em termos... Né, a integral de dA aqui é a própria área da espira, vezes a normal, a direção normal do plano formado pela espira, produto vetorial com B. Ok? Então, a força é sempre zero. Claro, na presença de um campo uniforme e uma espira de corrente. Mas o torque não. Né? O torque ele vai depender justamente da orientação da espira no campo, em relação ao campo magnético. Tá? Então, se eu faço uma observação aqui da espira de lado, né, vamos colocar aqui, ó, eu vou representar aqui uma visão do eixo X. Eu vou ter, continua o eixo X aqui. E vou colocar o eixo Z aqui subindo, aqui ele está na vertical. Então, no nosso exemplo, o campo magnético ele agora está subindo.
Nossa espira está localizada bem aqui, ó. Então, vou colocar aqui em verde. Eu tenho dois pontos, duas partes aqui. Eu fiz um corte aqui no plano, né? E eu vou colocar a espira aqui, ó. Bem aqui. Né? Essa é eu fiz mais grosso aqui o fio, né? Para vocês visualizarem, né, a localização aqui da espira. Ok? Então, de acordo com a figura... Bom, eu não coloquei nenhuma direção aqui para a corrente. Vamos colocar uma direção aqui. Vamos supor que a corrente esteja correndo aqui, ó, sendo conduzida no sentido horário, tá? Então, se eu tiver uma corrente no sentido horário, ao rotacionar fazer uma visão lateral aqui da espira, eu vou ter a corrente entrando aqui e saindo deste lado aqui. Aqui nessa figura, qual que seria a direção deste vetor n aqui? Então, pausem o vídeo e tentem identificar aí qual que seria a direção de n aqui. Bom, n é o vetor normal à superfície delimitada pela espira. Então, se eu tenho a minha superfície aqui no plano xy, a direção dessa minha superfície vai ser na direção z, ok? Então, vou colocar aqui em laranja, não, vou colocar em azul. Vou colocar aqui em azul a direção da minha superfície n aqui, ó. Então, a minha superfície vai ter uma direção n e vai estar aqui em z, ok? Então, isso aqui é n. Nessa condição, a gente tem, né? Se a gente quiser calcular a força, a gente sabe que numa espira a força vai ser zero. Se a gente quiser calcular o torque, basta pegar a orientação de n, que é a direção normal da superfície, né, delimitada pela espira, produto vetorial com b. Só que nesse caso, esse vetor n aqui ele está paralelo a b. Né? Então aqui, nessa situação, eu não tenho torque aplicado na espira. Quando que eu vou ter torque aplicado? Quando eu tiver uma orientação diferente, né? Quando, por exemplo, a minha espira estiver a um ângulo, né, em relação a um ângulo diferente de zero aqui em relação ao campo magnético. Ou ainda se eu mantiver a espira aqui nesse local e eu reorientar o campo magnético. Então, eu também vou aplicar um torque sobre a espira. Este produto aqui, I vezes a área vezes a direção normal à superfície aqui delimitada pela espira, é o momento de dipolo magnético. Então, a gente vai representar aqui, esse aqui é o momento de dipolo magnético. Eu vou representar aqui pela letra M minúscula, tá? Em alguns livros vocês vão achar a letra grega Mi aqui, para momento de dipolo, tá? Bom, então, o torque, escrito em termos do momento de dipolo, vai ser igual a M, produto vetorial com B, né? Que é a mesma expressão que a gente mostrou na última aula. Então, a partir desta relação aqui, né, a gente tem aqui que o momento de dipolo é igual a corrente vezes a área vezes a direção normal, a área delimitada pela espira. Essa é a relação, né, que a gente já tinha mencionado na última aula sobre espira de corrente ou loop de corrente e um dipolo magnético. Então, a maneira quantitativa que a gente tem aqui para descrever uma espira de corrente é dada por essa expressão aqui. Então, toda vez que a gente quiser saber o comportamento de um dipolo magnético, né, a gente pode representar esse dipolo por uma espira de corrente, né, e uma espira de corrente vai se comportar como um dipolo magnético na presença de um campo magnético. Okay? São representações similares, são situações físicas diferentes, porém indicam o mesmo conceito físico, né, que
tanto um dipolo magnético de um material magnetizado ou um dipolo magnético de uma espira de corrente, quantitativamente eles são descritos pelo momento de dipolo magnético. Ok? Pessoal, essa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.